Vamos fazer nossa conexão com Brasília agora para a gente falar com Túlio Amâncio. Como eu disse, depois que participou das despedidas, do funeral da Rainha Elizabeth II, o presidente Jair Bolsonaro tem um compromisso agora, que é discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. E o Túlio teve acesso ao que o presidente deve dizer nesse pronunciamento lá na ONU. Túlio, boa tarde para você. Isso mesmo, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde ao Fábio, a quem nos acompanha. Tive acesso à minuta do discurso do presidente Jair Bolsonaro, discurso esse que está sendo escrito a várias mãos e até amanhã, às 9 da manhã, horário de Brasília, que é quando o presidente deve discursar. Com certeza alguma alteração vai ter, principalmente levando em consideração a questão eleitoral. Mas pelo que eu li aqui, Adriana, Fábio e ouvintes, esse discurso ele vai ter um peso, digamos, bem voltado para os bolsonaristas mesmo, tá? O presidente deve falar sobre questões consideradas importantes pela comunidade internacional, como o Brasil zerar o desmatamento até o ano de 2030, que é um compromisso assumido pelo governo brasileiro, falar sobre economia, energia renovável. O presidente vai falar sobre a inflação, ou na verdade a deflação que o Brasil tem neste momento, vai comparar essa situação econômica com outras grandes nações que estão enfrentando inflação, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos, Inglaterra. Mas o que mais chama a atenção nesse discurso do presidente Bolsonaro é o caráter ideológico mesmo. O presidente tem um assessor de assuntos internacionais chamado Felipe Martins e ele teve uma participação muito grande nesse discurso. Felipe Martins, ele tem uma sala próxima ao do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto e o presidente deve citar escândalos de corrupção durante o governo do PT, dizer que o Brasil por pouco não acabou no comunismo. Sim, um assunto que o presidente Jair Bolsonaro aborda mais com os seus apoiadores mais fiéis, mas ele deve levar isso para o discurso da ONU. Qual é a dúvida neste momento? Nessa minuta que eu tive acesso, ele cita o nome do ex-presidente Lula, cita o nome do Partido dos Trabalhadores. A questão é que isso pode ser encarado como um discurso eleitoral e os seus adversários políticos podem procurar o Tribunal Superior Eleitoral, assim como União Brasil e o PT fizeram depois que o presidente discursou ontem em Londres. Então, para evitar isso, segundo algumas pessoas próximas ao presidente com quem eu conversei, eles podem tirar do discurso o nome de Lula e o nome do PT, mas ele deve citar sim escândalos de corrupção de governos anteriores. Então podem esperar, gente, que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro também vai parar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Volto com vocês nos estúdios. Túlio, se a gente levar em conta o histórico dos outros pronunciamentos que ele fez, a Assembleia Geral da ONU acontece uma vez por ano, os outros pronunciamentos foram muito focados no discurso local, digamos assim, questões internas do Brasil e muito para a base aliada do presidente Bolsonaro. Então isso não é uma novidade ele fazer esse discurso lá dentro, falando das questões políticas que interessam a ele e à base dele. Agora, fazer isso num ano eleitoral, já depois de todos os episódios que nós tivemos, 7 de setembro, os questionamentos da oposição estão na Justiça Eleitoral. Agora, discurso em Londres e o uso de uma viagem oficial para um funeral. De novo, os questionamentos estão na Justiça Eleitoral. Fazer isso numa Assembleia Geral da ONU, quando o mundo sabe que existe uma eleição no Brasil, a repercussão pode ser mais do que simplesmente uma disputa entre versões na Justiça Eleitoral brasileira. A repercussão pode ser mundial diante de caso haja, de fato, um uso da Assembleia da ONU para uma campanha. Com certeza, a repercussão pode ser mundial e aí o presidente ele se vê entre duas alas do seu staff, né? A ala mais ideológica e a ala política. A ala política vinha aconselhando o presidente a fazer de fato um discurso mais moderado, citar as mulheres bastante nesse discurso, voltado, claro, para o público brasileiro, para a nação brasileira, já que é um ano eleitoral e disso ele não iria escapar,
mas para também passar uma imagem de mais moderado para a comunidade internacional. Só que o presidente, ele tem o hábito de ouvir mais a ala ideológica, e é a ala que está vencendo essa queda de braço de sugestões para o presidente. Mas, como eu disse, até amanhã esse discurso pode ser alterado, ainda não está fechado e vamos ver quem vai conseguir convencer o presidente. Mas, de fato, a comunidade internacional está muito de olho nas eleições brasileiras, está muito de olho também nas críticas que o presidente Jair Bolsonaro faz às urnas eletrônicas. Ele fez uma crítica e até levantou uma suspeita lá em Londres, dizendo que se ele não vencer no primeiro turno, há algo errado no TSE. Não tem nada disso nessa minuta do discurso que eu tive acesso, mas sabe-se lá o que pode vir. Mas, de fato, é que a comunidade internacional está, sim, Adriana, Fábio, muito de olho nas eleições brasileiras e, principalmente, no pós, o que pode vir após o resultado.